Fala, meus queridos, bem-vindos, tá? A gente vai tratar no nosso vídeo hoje sobre a origem da sociologia, tá? É uma das ciências, talvez uma das ciências mais recentes da nossa sociedade, né? Da nossa comunidade científica. Ela tem todo um contexto que a justifica como nascimento. Bem posterior ao nascimento da filosofia, que nasce na Grécia Antiga, no século V, a gente tem aqui a sociologia nascendo dentro do contexto da Revolução Industrial e que está totalmente inserida dentro do princípio do Iluminismo. Por quê? As relações sociais, ou a maneira como a gente enxergava essas relações sociais, elas tinham uma dinâmica de entendimento, de compreensão, fora do parâmetro das relações naturais de sociedade. Então a gente entendia que a natureza, que a relação ou o espaço que a gente pode chamar de meio ambiente, ele acontecia fora das relações das nossas dinâmicas sociais. E quando a gente tem o desenvolvimento da sociedade em termos da escala produtiva, esse desenvolvimento econômico principalmente acentuado com a Revolução Industrial, a gente começa a perceber o quanto as relações sociais, o quanto essas dinâmicas sociais estão próximas das dinâmicas naturais. Então a gente começa a notar que, na verdade, a sociedade passa por uma interface, por uma conexão, por uma ligação entre o que é o comportamento e a ação social e o que é o comportamento e as ações dos fenômenos naturais, das dinâmicas naturais. Começamos a perceber o quanto a sociedade consegue transformar as relações de natureza, transformando inclusive as suas relações também sociais, porque somos parte dessa conexão, né? E essa percepção, ela está vivendo dentro de um contexto onde estamos na influência do Iluminismo. E o Iluminismo tinha como um de seus princípios a condição de que a razão nos explicasse os fenômenos naturais. Queríamos entender as relações de que nos permeavam. A gente vai trazer um racionalismo dentro do Iluminismo que sai da ideia de qualitativo, que é a ideia da razão para o Aristóteles, por exemplo, e a gente começa a pensar a razão de forma quantitativa, através de fórmulas, de métodos, como Descartes vai chamar, de método cartesiano, para explicar os fenômenos da natureza. E essa explicação, que tem uma tendência de uma razão universal, de uma ciência que nos traga uma verdade segura, vai influenciar a relação de surgimento da sociologia. Pense uma sociedade que está percebendo as mudanças das nossas dinâmicas sociais, uma aceleração em todos os aspectos de crescimento populacional, de crescimento econômico. Isso está provocando um processo de urbanização. Essa migração muda a relação campo-cidade. Essas mudanças estruturais das nossas dinâmicas sociais, a Revolução Industrial também impacta as dinâmicas das forças da natureza, que são os objetos de estudo do Iluminismo, e começa a se visualizar então a seguinte ideia: por que não entender a humanidade como se entende os fenômenos naturais? Por leis da física, por leis que entendam o corpo social. Nasce a ciência chamada física social, que dentro em breve a gente vai começar a chamar de sociologia. Mas o objetivo de estudo dessa sociologia, entenda, é estudar a física da sociedade, é estudar as relações, as dinâmicas da sociedade. Quando a gente estuda as dinâmicas do indivíduo, hoje nós temos ciências mais próprias para ela, como por exemplo a psicologia, a psique. Aqui, a nossa ideia é estudar as dinâmicas sociais, que nessa interface com as dinâmicas naturais fazem a gente perceber o quanto o mundo está em constante transformação, o quanto o ser humano é parte
dessa relação, desses fenômenos que a sociedade consegue moldar e que vão ser representativos do que somos, né? A violência, a urbanização, o processo da construção das relações de justiça, poder, Estado, tudo isso está envolto nessa física social, ok? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre um dos fundadores dessa física social, que a gente vai apresentar para vocês qual é a teoria dele e como ele vê essa dinâmica social, que é o Augusto Conte. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço!